Em Eclesiastes 7,14 está escrito: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Hoje eu quero falar um pouco sobre como lidar com as adversidades. E convido você para ficar comigo nos próximos minutos e nós vamos juntos aprender algumas lições importantes sobre o assunto. Então, vem comigo. Bom, as adversidades é algo comum na vida de todas as pessoas. Ninguém passa por esta vida sem viver momentos difíceis. O texto que lemos de Eclesiastes 7,14 nos ensina que no dia da prosperidade temos que gozar o bem, mesmo porque não é sempre que a gente passa, mas no dia da adversidade temos que considerar. E a definição desta palavra considerar é refletir, é examinar atentamente, é meditar, ou seja, quando chegam as adversidades, eu tenho que primeiro examinar a situação para tomar as atitudes corretas. E dentre muitas atitudes corretas que devemos tomar quando enfrentamos uma adversidade, eu quero destacar aqui pelo menos 4. A primeira atitude correta diante de uma adversidade é assumir a realidade. Isto mesmo, assumir a realidade. E, gente, assumir a realidade não é assumir o problema para mim, mas sim reconhecer o momento delicado que eu estou vivendo e muitas vezes nós negamos o problema, a adversidade como defesa inicial e isto acaba agravando ainda mais a situação. Tem um texto lá no Evangelho de São Marcos 2,17, onde Jesus disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então, assim como uma pessoa doente, ela tem de reconhecer sua enfermidade para ser tratada, nós também, quando passamos por adversidade, precisamos assumir a realidade que estamos vivendo e procurar ajuda em Deus. Uma segunda atitude importante diante de uma adversidade é não fugir dos problemas. Em Provérbios 24:10 está escrito: se te mostras fraco no dia da angústia, que pequena é a tua fé. Muitas vezes, quando chega a adversidade, até assumimos a realidade, mas tentamos fugir do problema ao invés de enfrentá-lo. Isto também não ajuda nada. Precisamos enfrentar a realidade com a ajuda de Deus, sabendo que Ele sempre tem uma solução. No Salmo 18, versículo 27, o rei Davi escreveu: persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei enquanto não foram destruídos. Gente, em tempos de guerra, precisamos ter esse mesmo espírito incansável do rei Davi, não desistir até vencermos a adversidade. Outra atitude correta diante da adversidade é nunca projetar culpa das nossas lutas, das nossas adversidades nas pessoas. Há um texto interessante na Bíblia, e lemos ele lá no Evangelho de João 11:21, que Marta, ela fala para Jesus: Senhor, se estivesses aqui o meu irmão não teria morrido. O irmão de Marta chamava Lázaro, ele era amigo de Jesus, e ele havia morrido já fazia 4 dias, e me parece que Marta estava querendo dizer para Jesus: olha Jesus, se o Senhor estivesse ao lado do meu irmão Lázaro, ou tivesse vindo no dia que eu te chamei, o meu irmão não havia morrido, ou seja, Jesus era o culpado. E quantas vezes temos a mesma atitude de Marta? Estamos sempre culpando os outros pelos nossos problemas. Olha, nunca projete culpa das suas adversidades, das suas lutas, dos seus fracassos nas pessoas, muito menos em Deus. Isso também não resolve absolutamente nada, além de passar aquela imagem feia de vítima para as pessoas. E por fim, a quarta atitude extremamente importante diante das adversidades é nunca ceder ao conformismo, muito menos desistir. Alguém já disse que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Nele encontramos invenções que nunca foram conhecidas, ideias e sonhos que nunca foram realizados. E, em muitos casos, as invenções não foram conhecidas, ideias e sonhos não foram realizados porque pessoas desistiram, pararam. Muitos, quando se deparam com a adversidade, desistem dos seus sonhos, desistem das promessas de Deus, e ainda outros se conformam com aquela situação adversa e ficam ali estagnado. Então nós precisamos aprender definitivamente que o conformismo de fato nos escraviza diante das situações adversas. E quando desistimos,
aí é pior ainda, né? Porque lá em Hebreus 10, 38, o Senhor disse: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Mas é bem interessante o que diz o versículo 39, onde lemos: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, abençoados, aleluia. E eu quero já entrar na conclusão dessa reflexão, recitando essas 3 atitudes corretas diante de uma adversidade. Primeiro, assuma a realidade. Segundo, não fuja do problema. A terceira atitude: nunca projete a culpa das suas lutas em pessoas, muito menos em Deus. E por fim, nunca ceda ao conformismo, muito menos desista. Gente, sabemos que as adversidades, elas são inevitáveis, como eu já disse. Então vamos colocar em prática essas atitudes quando vierem aí as lutas, as adversidades. E confie em Deus, conforme nos ensinou o profeta Isaías em seu livro, lá no capítulo 50, no versículo 10, ele disse: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.